Então, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando, então, mais uma reunião na nossa segunda-feira, no nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Essa reunião que nos congrega, faz com que a gente vá estreitando, né, os laços afetivos, vá ampliando nossos conhecimentos, a nossa consciência mesmo. Já estamos entrando, estamos em pleno 4º ano desse encontro, passou muito rápido, foi muito impressionante, porque nós tivemos que nos organizar rapidamente por causa da pandemia, né? E quando a gente olha para trás, 4 anos, né, já se passaram. E que foi muito bom, né, nós temos esses momentos juntos. Eu vou, então, ler a nossa página inicial. Eu gosto muito desse livro, Ceifa de Luz, né, de Emmanuel, pelo Chico Xavier, e eu escolhi aqui uma página, Serve e confia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência, iniciam empreendimentos de que se retiram, logo surjam certos empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer, e retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar em empresa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo, ante a bênção de Deus. Então, vamos orar, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, né, o grande diretor desse trabalho, aos amigos espirituais por esses momentos aqui de união, de aprendizado. Gostaria também de envolver o nosso querido companheiro, que está sempre aqui conosco, Marco Celeno. Ele fez uma cirurgia cardíaca, já está há alguns dias no hospital, mas ele já está se recuperando, no ENCOR de Nova Iguaçu, e nós dissemos a ele que nós hoje estaríamos pedindo a Bezerra, a Sheila, para o pronto restabelecimento dele. Ele está se restabelecendo, ele quer voltar logo para casa, então estamos pedindo a doutora Bezerra e Sheila para cuidarem dele e levarem ele para casa. E ele, semana que vem, certamente estará aqui conosco. Então, nós agradecemos mais uma vez esses momentos e
Estamos aqui com o nosso querido Mauro Medeiros, nosso companheiro da ARAI, um grande trabalhador da doutrina espírita, do Centro Espírita, o SEAC, A lá da ilha? Papuia, né, da Ilha do Governador, né? E já um companheiro, foi uma alegria muito grande a gente conhecer, fazer parte, aliás, dessa turma da ARAI, né, Mauro? Um pessoal também muito bacana, né? E a gente, então, já teve uma experiência muito bacana com ele quando ele esteve aqui conosco, no Pinga Fogo. E está conosco de novo aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Foi. Não, eu convidei você a pedidos, tá? Muita gente veio, puxa, convido o Mauro novamente para estar aqui conosco. Então, ele está aqui conosco, eu passo a palavra para ele e eu vou fazer a primeira pergunta, tá bom? Tá bom. Tudo vai pensando numa perguntinha. Eu vou fazer a minha primeira pergunta. Tá bom. Pode falar, Mauro. Eu quero agradecer, né, aos queridos amigos aqui o convite. A responsabilidade é muito grande, né? Temos pessoas aqui a quem admiramos, né, pelo conhecimento, pelo trabalho na doutrina, mas eu tenho muita tranquilidade em fazer esse tipo de trabalho, porque o que eu não souber, eu vou dizer, ó, isso eu não sei, né? E vamos Ah, estudar. Quem sou eu para dizer que sei tudo, né? Pelo contrário. Mas eu gosto muito de desenvolver esse modelo de trabalho porque ajuda muitas pessoas a trazerem questões que não acham uma resposta direta na doutrina espírita, né? Mas pelos conceitos, né, e pelos postulados doutrinários, nós conseguimos desenvolver um raciocínio a respeito de várias temáticas, né? Então, eu fico bem à vontade para estar com os irmãos e agradeço a confiança e a amizade de todos. então, Mauro, é o seguinte, hoje eu estava pensando, né, no Pinga Fogo e estava pensando que foi aquele programa, não é, que o Chico, aqueles programas de entrevista que o Chico fez e que foi um sucesso absoluto, né, na televisão brasileira naquela época. E me lembrei dele, claro que tinha, né? Porque ontem nós rememoramos o desencarne dele, 22 anos, né? Que ele desencarnou. Então, a minha primeira pergunta, já que a gente está falando de pinga-fogo, é qual a importância, né, do Chico Xavier para a doutrina espírita no Brasil? O que você diz sobre isso? Obrigado, Jurema. Bom, essa é uma pergunta de cunho bem pessoal, né? Vai ser a minha visão em relação à importância do Chico. Chico foi um divisor de águas no que diz respeito à divulgação doutrinária. Graças às suas obras, nós pudemos ter um arcabouço de experiências, de depoimentos, de relatos da espiritualidade a respeito da vida espiritual e, muito mais que isso, da comprovação das personalidades que escreviam por seu intermédio. Então, isso deu uma consistência muito significativa ao próprio Consolador. Porque se nós ficássemos restritos às obras de Kardec, nós continuaríamos, né, bastante bem atendidos no que diz respeito à parte doutrinária. Mas muitas interrogações permaneceriam em função mas será que isso aqui é verdade, gente? Isso aqui que esse homem escreveu, esse tal de Allan Kardec, né? Será que isso, né, não foi uma obra muito bem construída? Como vou comprovar isso? E, por meio da mediunidade do Chico e de outros grandes médiums, né, que trabalharam para essa consolidação, ele nos trouxe, sim, um arcabouço literário, e não só literário, várias experiências de pessoas que estiveram próximas dele e vivenciaram comunicações das mais variadas modalidades, e que deram, então, essa ratificação dos postulados doutrinários. Então, na minha humilde forma de enxergar o Chico, ele foi, na verdade, aquele que trouxe a consolidação dos princípios, né, que a doutrina nos ofereceu por meio das obras fundamentais de Kardec.
Então, várias personalidades escreveram por seu intermédio, comprovaram que eram elas, e isso, então, ajudou a ratificar, principalmente a vida espiritual, diante desse compêndio de obras que ele nos deixou. É. E ele mesmo, né? A sua maneira de ser, né, Mauro? A sua humildade, não é? E todo aquele trabalho de consolação também que ele fez, e a sua credibilidade, quer dizer, ele trouxe uma credibilidade muito grande para a mediunidade no país, né? Fazendo com que eu, às vezes, assisto alguns programas, algumas coisas de grupos ou que não são espíritas, mas que têm um profundo respeito, não é, por ele, e eu acho incrível como ele é uma referência, não só, né, para o espírita, mas para muitas outras até religiões que o citam, que falam sobre ele e tal. Então, eu vou Verdade. passar agora, não é? Vou passar. Nesse ponto, né, o Chico, quando se trata de um exemplo do homem de bem, ele é sempre primeiramente lembrado, né? Ele é sempre E aí lembrado. ele extrapola as fronteiras doutrinárias, É, e abarca muitas outras propostas filosóficas, religiosas, né? Mas como um homem de bem, aquele homem que viveu aquilo que acreditava, vivenciou, é. viveu a caridade na sua máxima expressão, naquilo que ele era capaz de desenvolver. É. E nós estivemos o ano passado em Uberaba, naquela região, fomos a Sacramento, Uberaba e tal, é muito emocionante porque você vê o trabalho, como ele inspirou tantas pessoas naquele local, um trabalho da caridade. É como você falou, ele colocou a doutrina, ele pregou, ele testemunhou, ele trabalhou, né, de uma maneira concreta. Eu vou passar, então, a palavra para o Augusto. Augusto, Está Oi, fechado oi. Eu abri, Mauro, querido. Bom falar com você. igualmente. A gente está conversando e a lida diária com o Espiritismo, independente da casa onde a gente frequenta, ela se dá no nosso trabalho, na nossa rotina diária, dos relacionamentos. Uma coisa que me bate e que tem acontecido com algumas indicações que chegaram a mim, você que tem uma casa espírita onde você milita com seus companheiros e quando chega alguém com uma demanda que no atendimento fraterno a gente percebe algum desequilíbrio e pessoas que são até letradas na doutrina, no aspecto filosófico da leitura. E eu vou ser bem cauteloso aqui nessa pergunta, porque essa pessoa foi assistida por uma casa de muita importância no aspecto da divulgação, do amparo que dá. E a essa pessoa que eu conheço, que está vivendo dificuldades morais muito sérias, foi indicada o trabalho mediúnico no curso que essa casa dispõe da educação da mediunidade, né? E essa pessoa veio falar comigo e ela se encontra num desequilíbrio muito sério. Eu tenho até tentado de alguma maneira, ela já está no psiquiatra, no terapeuta e tal, mas veio com essa notícia. Eu me calei, porque, né, ao respeito, mas eu me interrogo. Quando eu presidia nossa casa do Ibirajara, quando chegavam essas demandas, eu, muito antes de indicar o acompanhamento de uma mediunidade, mesmo que fosse flagrante, eu, eu procurava conhecer a pessoa, inseri-la na tarefa do trabalho, para depois de um tempo estar com ela outra vez no atendimento fraterno para ver se tinha condições. Mas eu tenho observado ainda, desde que a doutrina foi codificada, que
que se diz, né, que qualquer desequilíbrio é mediunidade e tem que trabalhar mediunicamente. O seu posicionamento, meu irmão, em relação a isso, já que é uma casa espírita e que naturalmente você lida com coisas semelhantes. É uma excelente pergunta, Augusto. Eu discordo dessa posição. Nem sempre mediunidade é a solução para tudo, né? Principalmente quando acontece de forma desorganizada, né? Há que se ter primeiro o entendimento do que é a mediunidade, Claro. o autoconhecimento sobre aquele fenômeno que age sobre aquela pessoa, né? Muito antes mesmo de sequer colocá-la diante de uma observação da própria mediunidade. Daí eu acho mais adequado o acompanhamento pelo atendimento fraterno, se for necessário fazer um atendimento espiritual, que não é colocar a pessoa no trabalho mediúnico, para que haja ali uma harmonização, tanto do indivíduo, enquanto suas potencialidades, bem como a espiritualidade, que muitas das vezes não tem esse conhecimento. Provas disso, eu sempre gosto de usar essa experiência, esse case, né? Foi da nossa irmã Gertrudes. Quem conhece nossa irmã Gertrudes é uma médium pictográfica. Quando Joseph, espírito, se apresentou, ele tomava ela e queria pintar toda hora, todo instante. Exatamente. E aí o que fizeram? Não, peraí, não pode ser assim, não. Fizeram uma reunião e se esclareceu. Olha aqui, Joseph, qual é a sua intenção? A minha intenção é desenvolver um trabalho assim, YZ. Com que propósito? Propósito de ajudar nos trabalhos sociais, não sei o que e tal. Muito que bem, mas não pode ser do jeito que você quer. Como vai ser? Vamos estruturar, então, esse trabalho. Estruturaram o trabalho, o irmão espiritual se adequou ao trabalho que foi proposto, houve a harmonização com relação a médium, e o trabalho está aí até hoje, né, equilibrado, sendo bem realizado. Outros casos que aconteceram em nossa casa, seguimos a mesma proposta, ou seja, as pessoas chegaram com distúrbios mediúnicos, nós levamos esse caso pelo atendimento fraterno, né? A pessoa assistia às nossas reuniões, no atendimento fraterno fazia parte dos esclarecimentos, e ela foi entendendo o que acontecia com ela. Até que chegou o ponto em que aquilo se equilibrou, ou seja, ela deixou de ter manifestação a toda hora, os espíritos também se comunicaram em nossas reuniões mediúnicas, nós pudemos conversar e as coisas se acertaram, sem necessidade da pessoa ir para o trabalho mediúnico. Às vezes, pela pressa ou até mesmo pela inexperiência, se leva a pessoa direto à reunião mediúnica e se potencializa o problema, ao invés daquilo ser a solução do problema. Então, como a gente sabe, cada caso é um caso, mas, pelo que nos fala o Livro dos Médiuns, o melhor caminho é da precaução. Então, fazermos primeiro a inserção de conhecimento para a pessoa entender o que é o processo mediúnico, saber se, de fato, aquilo que se dá com ela é a um agente espiritual, que pode ser também muito de autossugestão ou desequilíbrio psíquico. E aí, sim, a gente encaminha, busca apoio médico, clínico, para que haja ali diagnósticos que muitas das vezes as pessoas recusam, relutam diante de um quadro como esse. Aí a gente conduz dessa maneira. Não vejo como correto, como solução, a inserção imediata das pessoas sob essa desculpa de fazer o desenvolvimento mediúnico, a educação mediúnica do médium, colocando no trabalho mediúnico. Talvez a gente esteja atrapalhando até um trabalho que já esteja harmonizado, inserindo uma pessoa desequipada, né, dentro de um trabalho como esse. E é muito importante, ao meu ver, também esse esclarecimento, né? Porque, às vezes, o indivíduo vem com uma mediunidade espontânea, né? Na rua, numa reunião, familiar, de qualquer jeito. Então, a gente orienta que a mediunidade tem uma responsabilidade. Ao invés de ser espontânea, ela tem que ser voluntária, com
conteúdo que traz esse ser voluntário de trabalhar em favor do esclarecimento de espírito, ou mesmo da comunicabilidade. Muito importante, parece assim algo repetitivo, mas ainda acontece, né, Mauro? Por isso que eu quis tocar nesse assunto, porque para muitas pessoas a mediunidade é uma terapia. A terapia para aquele que está em desequilíbrio e vai precisar, se ele for médio realmente, né, em termos da condição de comunicabilidade, ele precisa se equilibrar antes, porque senão ele vai transmitir o desequilíbrio dele no momento anímico de uma transmissão mediúnica, né? Muito Perfeito. obrigado, querido. Eu que agradeço, querido. Está fechado o áudio, Jurema. A minha gatinha aqui está querendo participar. Tem uma lista de perguntas, mas não dá. Então, passo a palavra para a Ângela. Ângela Delu. Abre o áudio, Ângela, está fechado. Ângela, o áudio. Oi, agora consegui. Muito bom estar aqui com você, Mauro. Eu queria trazer um outro assunto que eu acho assim bem desafiador no momento. Está me ouvindo? Que é a questão da evangelização, quando a gente vê que a garotada está muito ligada nas telas, em todos esses progressos tecnológicos, e os evangelizadores, de uma maneira geral, não estão na mesma vibe, como eles dizem. Então, como é que vocês estão lidando com isso na sua casa espírita? Quais são as estratégias, vamos dizer assim, que vocês têm utilizado para organizar a evangelização, atendendo aos dois lados? Obrigado, Ângela, querida, minha diretora da ARAI. Eterna diretora. Exato. Como é que nós estamos agindo? Bom, nós estamos aproximando a tecnologia do recurso de divulgação doutrinária. Não há outro caminho, é um caminho sem volta. Então, lutarmos contra esse recurso é perdermos terreno, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos, em nossa casa, o nosso modelo foi assim. Na quarta-feira, que é o dia de reunião pública, nós concentramos o maior número de atividades neste dia. Então, onde todos os trabalhadores têm como compromisso estarem presentes, né? Existem algumas reuniões que são obrigatórias de todo trabalhador. Uma delas é a reunião pública. Então, nesse dia, nós temos a palestra, temos o passe, temos atendimento fraterno, temos a evangelização infanto-juvenil, temos a mocidade, temos trabalho de saúde. Concentramos tudo nisso. Então, todas as famílias que vão para a reunião podem levar os filhos para a reunião presencial. Isso nós temos feito e tem dado muito resultado, né? Nossa evangelização tem crescido, graças a Deus. Mas, na pandemia, surgiu a necessidade de se atender a essas crianças que estavam em casa. E aí muitos pais perguntaram: vocês não têm? Vocês não têm? Oh, nós não temos, mas vamos criar. E criamos, então, a sala virtual para evangelização. Começou inicialmente com 2 crianças, que eram irmãos, e dali foi, o coleguinha chamou, a outra mãe se interessou, e hoje nós temos já uma turma com 2 dias de encontro. Era um dia, passou a ser 2 dias de encontro para atender a demanda. E uma coisa muito feliz que tivemos como resultado foi que aquela turminha, né, que começou lá na pandemia, que foi junto, foi crescendo, foi amadurecendo, chegou na idade da pré-mocidade. E nós não tínhamos pré-mocidade porque não tínhamos crianças na faixa etária. E elas pediram: poxa, a gente vai ter que terminar, né? Então, vamos continuar. E aí nós criamos a pré-mocidade virtual. Então, isso foi uma boa experiência, que funciona até hoje, graças a Deus, e já se mostrou bastante consolidado. Então,
qual a estratégia que nós usamos? Usar a tecnologia em nosso favor. E isso funcionou. Ou seja, são reuniões curtas, são de 30 minutos, porque eles estão acostumados com isso na internet, né? O material da internet ele é curto e objetivo. E é isso que nós temos feito também nos trabalhos virtuais. São curtos e objetivos. E isso tem dado bastante resultado. Então, eles sentam, né? Os pais relatam, né? Eles sentam lá no horário com o celular ou com o computador, fazem as atividades, participam ali da evangelização no tempinho de 30 minutos. A programação desse trabalho também é voltada para esse tempinho, né? Conceitos bem direcionados e diretos, e tem dado bom resultado. Obrigada, Mauro. Vocês têm tido também o presencial? Sim, o Tá, presencial na quarta-feira, no dia da reunião pública. ok. Porque Obrigada. os pequenininhos não conseguem fazer o acompanhamento virtual. E no presencial, a gente consegue fazer uma dinâmica adequada à faixa etária. Então, isso tem nos ajudado bastante. Temos bastante crianças pequenininhas, até 5 anos ali. E a mocidade também ela é presencial na quarta-feira. Tá, que bom. Obrigada, muito obrigada. Abre o áudio, Jurema. Nádia, Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sinto que na casa espírita há uma certa demanda assim, de pessoas que chegam na casa e perguntando: aqui tem passe? Então, por muito tempo, depois da pandemia, né, e antes até, a nossa casa não tinha essa reunião com passe. E as pessoas buscavam muito por isso. Bom, agora nós temos, né? Aí eu fico me perguntando, as pessoas vão à casa espírita com interesse do passe, né? Ou com interesse de realmente aprender e tal. E, e uma outra perguntinha relativa a isso. Parece que na época de Kardec não havia passe, né? Ele não institucionou isso. Então, aí eu pergunto a você, Kardec teria a favor do passe? E o que você tem a dizer sobre isso? Olha, Kardec ele não estabeleceu um modelo para o trabalho de passe, mas ele falou da importância da fluidoterapia, Sim, né? Então, ele abordou o aspecto estrutural do passe, mas não um modelo de passe, né? E aí ficou livre para as casas criarem seus modelos de acordo com suas especificidades, né? Então, esse é o ponto. Então, o passe, ele é, sim, o recurso fluido terapêutico da doutrina espírita. É a água magnetizada, o passe, né? São esses os recursos. Então, cada casa, diante desse princípio que é comum, por isso que as pessoas precisam estudar sobre fluido para poder estruturar o trabalho de passe. Não pode fazer o contrário, né? Vamos montar um trabalho de passe, mas você conhece sobre as propriedades do fluido, né? Como o fluido é qualificado. Se você não conhece isso, como é que você vai montar um trabalho de passe, né? É complicado. Então, quando você estuda pelas obras fundamentais a fluidoterapia, as características do fluido, né, suas propriedades, como qualificar, aí você tem todos os elementos para criar um trabalho, montar um trabalho de fluidoterapia, que é uma das ferramentas de tratamento do espiritismo. Beleza, isso aí está resolvido. A outra pergunta que você falou foi: será que a pessoa está mais interessada no passe do que no conhecimento, né, que a casa pode oferecer? Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nosso papel, pelo menos o que eu penso, o papel da casa espírita é oferecer as ferramentas que estejam disponíveis para as necessidades dos irmãos que lá vão. A pessoa vai lá, está interessada no passe, inicialmente, porque depois,
com a convivência, naturalmente, ela vai ter contato com a doutrina espírita, né? Então, na nossa casa, por exemplo, nosso passe era antes da reunião pública. Por quê? Qual era o objetivo? Era o passe de harmonização, para que as pessoas que vêm da rua recebiam o passe, se tranquilizavam para o trabalho que era a divulgação doutrinária. Era lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a palestra da noite. Funcionou muito bem. Quando veio a pandemia, nós tivemos que fazer algumas mudanças e o passe, então, passou para o final da reunião. E aí nós sempre falamos, tanto anteriormente como agora, que o passe não é obrigatório, né? Que as pessoas que já se sentirem bem não necessariamente precisam recorrer ao passe, e as pessoas têm compreendido. Então, nem sempre as pessoas que estão na reunião vão para o passe. Já entenderam isso, vai lá, estão bem, estão tranquilas, não passam pelo passe. E outras pessoas passam. Agora, se a intenção, se a motivação daquele indivíduo ainda é em função somente do passe para aurir benefícios físicos, então, é a necessidade dele, e a casa espírita vai suprir. Acho que nós não precisamos ter essa preocupação. Nós temos é que organizar o trabalho de maneira que a pessoa receba as duas coisas. O conhecimento, que é libertador, né? Que, de fato, é o remédio para os nossos males, é o conhecimento que a doutrina nos traz, mas também o recurso, que é o recurso fluidoterapêutico da doutrina espírita, para aqueles que julgarem serem necessários. E assim você cobre todo o espectro das pessoas que vão à nossa casa, sem a preocupação nessa sua, que é legítima, mas essa preocupação do que eu estou fazendo para beneficiar. Eu estou oferecendo todos os recursos. A pessoa, segundo seu entendimento, segundo o seu posicionamento, é que vai dar mais importância a uma coisa ou outra. Obrigada, Mário. Mauro, fiquei bem satisfeita com a sua resposta. Bom, querido, obrigado. Passo para a Cristina. Boa noite, Mauro. Oi, querida. Você comentou sobre a evangelização. Lá na nossa casa, a gente tinha muitas crianças na evangelização. E depois da pandemia, não sei se a gente comentou na outra live, as crianças da comunidade não retornaram. E nós ficamos muito tristes com isso, porque nós desejamos que elas voltassem, né? Atualmente a gente tem um lanche muito bom, muito farto, para ver se pelo menos atrai pelo lanche, o que não está sendo suficiente. Até essa semana, vou falar assim, entre parênteses, que ninguém me ouça, eu pensei em oferecer um almoço para ver se alguém aparece. No estado assim, um pensamento de desespero já, né? Mas isso vai ficar por conta da espiritualidade, vamos dizer, inspirar, orientar, e os trabalhadores resolverem entrar nessa empreitada. Mas eu estava pensando exatamente nisso, porque nós não podemos fazer, como vocês fizeram, essa questão virtual, porque as crianças da comunidade não têm acesso a não tem acesso à tecnologia, nem celular, nem computador, nem nada, né? Então, ficou meio difícil, realmente. Mas eu vou agora entrar na minha pergunta. A minha pergunta tem outro caminho. A minha pergunta é a seguinte: diante da lei de causa e efeito, o que nós, que somos pessoas ligadas aos nossos entes queridos, nós que estamos acompanhando um grande sofrimento de um irmão, e no meu caso, meu filho, no caso. Então, a gente sabe que existe a lei de causa e efeito e ninguém foge dela, todos nós vamos responder diante das leis aquilo que nós fizemos no passado, né? Então, a gente fica pensando o que seria. É claro que a doutrina espírita é consoladora, né? Mas eu gostaria de ouvir de você quais são as suas orientações. Obrigada. Obrigado, querida. Bom, esse é um espectro muito grande, né? Como você falou bem, todos nós temos que reparar as nossas faltas. E Deus, que é misericordioso, nos permite reparar de várias maneiras. Mas todas elas nos levam à reeducação de nossas almas. Todas, sem distinção. Apesar de ser, de repente, uma prova mais dura aos nossos olhos, ou menos
pesada, né? Mas todas elas levam esse cunho de reeducação de nossas almas, sempre regulando o fardo de acordo com a nossa capacidade de promover essa reparação. Eu não sei qual é o caso do seu filho, né? Nem sei qual é a disposição dele em relação ao problema que ele vive. Mas eu não sei se muitos aqui conhecem, né? Talvez não, mas minha origem dentro do espiritismo foi com um médium curador, né? O nosso irmão Walter Faria, né? Ele começou lá na Rua do Senado, ele era muito amigo do Dr. Herman, né? E eles seguiram seus caminhos. Eu convivi desde o berçário, literalmente, né? Minha mãe gestou, já frequentava a casa, eu nasci, fui para o berçário, fui do berçário até a diretoria dessa casa. E vi muita coisa, né? Ninguém me contou, eu fui testemunha ocular de muita coisa. Mas muitas pessoas lá com o irmão Walter, né, que tinha essa característica, muitos ficavam curados imediatamente, outros levavam um tempinho e ficavam curados, outros iam, né, receber o benefício e não modificava o quadro. Então, eu vi um mosaico de situações das mais diversas. E vou dizer para você, o que eu sempre a gente conduz em nossa casa, no trabalho de saúde, dizendo o seguinte, que seja sempre feito o melhor para aquele irmão. Porque a misericórdia divina, ela é perfeita, maravilhosa, e ele nos ama. Então, toda e qualquer ação que venha, né, por intermédio dessa misericórdia é para o nosso bem, né, para a nossa melhora. Então, diante do quadro que a irmã falou, pegando de forma genérica, né, nós deveremos sempre confiar na misericórdia divina. Se nós, para alcançarmos essa serenidade, precisamos anteriormente ter a certeza dessa figura em nossas vidas, que é o amor de Deus. Se ela faltar, fica muito difícil, né, da gente passar por determinadas situações com serenidade, com brandura, com resignação. Então, por exemplo, na nossa casa, nós vimos aqui, nossa casa, não mais lá no irmão Walter, né? Na nossa casa, nós vimos pessoas que já estavam desenganadas, né? Câncer no meio do cérebro, que não dava para operar, não tem como operar. A pessoa vai, vamos fazer aqui os paliativos que der, mas você não tem como operar esse câncer, esse tumor, né? E o tumor, assim, 2 tumores, não era um só, não, 2. Um sumiu e o outro ficou negativado. Ele morreu, mas ficou ali, né? Faz exame, ele está ali, mas está parado. E o outro sumiu. E a pessoa está aí, viva, até hoje. O que mudou? Ela mudou de atitude. Ela mudou a vida dela em relação a uma nova proposta. E eu tenho certeza que foi isso que direcionou, no caso dela, de ter esse benefício. Então, como eu disse no início, como o propósito é de reeducação de nossas almas, se nós alcançarmos essa reeducação, o motivo pelo qual nos levou a esse novo caminho não tem mais sentido de existir. Então, é onde operam-se as curas, né? Mas nem sempre a cura do corpo é a cura que nós esperamos. Nós esperamos a cura da alma, e não necessariamente está de mão dada com a cura do corpo. O corpo pode até perecer, mas nós estaremos curados em nossas almas e retornaremos à vida espiritual livres daquele pedacinho que nos foi reservado na reparação. Obrigada, Mauro. Obrigada. Nada, querida. Melhoras para o seu filho. Pedro Paulo. Boa noite, Mauro. Olá, Pedro Paulo. Eu estava até procurando aqui no Livro dos Espíritos uma pergunta que vai fugir completamente de tudo que você está falando. Tá bom. Também não é para criar polêmica e também nós não devemos saber, temos a capacidade de saber. É com relação à diferença de progresso espiritual entre o planeta Marte e o planeta Terra. Eu vou me explicar. No Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, Kardec afirma que Marte é mais atrasado do que a Terra. Tá?
E estou tentando aqui ver no livro espírito, mas esqueci. Mas as outras duas fontes que vêm contrapor essa opinião de Kardec, uma é no livro Novas Mensagens, tem uma página que o título é Marte, ditada por Humberto Campos, o Irmão X. Não sei se ele já estava usando Irmão X. Não sei, que você já deve ter lido, né? Conhece essa página, né? E o outro é Cartas de um Coração, de uma Mota, da mãe do Chico, que fez uma excursão, né, nesse planeta e descreveu algumas coisas. Então, a minha dúvida é isso, tá entendendo? E não é para criar polêmica, isso não vai modificar nada, mas como pediram para fazer uma pergunta, eu estou lançando essa pergunta para você. Entendeu a pergunta, não? Não entendi qual é a pergunta. Então, a pergunta é a seguinte: para você, pelo que você tem lido da doutrina espírita, qual é o planeta mais adiantado, o Marte ou o planeta Terra? Então, aí nós precisamos estabelecer qual é o parâmetro para nós estabelecermos em que situação de adiantamento estamos falando. É no aspecto moral ou é no aspecto tecnológico? Né? Pode ser os dois, ou então, se vocês quiserem escolher um, moral, vamos dizer moral, que é mais importante. Então, no aspecto moral, nós temos poucas informações a respeito dessa vida lá em Marte. Né? Não sei se Marte já é tão mais evoluído que o nosso planeta. Né? Creio que, pela descrição, né, dos espíritos que lá estão, me parece ser um estado de evolução espiritual um pouco mais adiantado que o nosso. Né? Assim como Capela era, bem mais adiantado que o nosso, tecnologicamente. Porém, moralmente, ainda sob muitos aspectos a serem trabalhados. Por isso, eles vieram para o nosso mundo impulsionar tecnologicamente o nosso planeta. Então, se nós olharmos lá as grandes civilizações do passado, nós vamos ver o grande contributo que eles trouxeram, né, na organização da sociedade, né, de sairmos daquela situação pré-histórica que ainda vivíamos e organizar enquanto sociedade. Foi lá que começou isso. Mas ainda fizeram muitos como escravos, muitos sacrifícios, ou seja, coisas que denotam ainda o atraso espiritual, moral daquele grupo de espíritos que vieram ter conosco. Creio que em Marte seja o mesmo processo. Como nós não temos grandes informações a respeito desta vida, como se passa lá, nós não podemos traçar um paralelo afirmativo dizendo, olha, Marte é muito mais evoluído que o planeta Terra. Ou não, Marte está no mesmo nível que o nosso. Só creio uma coisa, mais atrasado não é. Mais atrasado que o nosso, Marte não é. Ou ele está em igual condição, ou ele está um pouco mais adiantado em alguns aspectos, e outros podem ser que não. Então, eu fico aqui limitado às informações que nós temos de lá. Né? Se surgir algum irmão espiritual, que traga elementos e que esse irmão espiritual seja digno de confiança, a gente vai somando informações a respeito disso. É o que eu posso dizer. Ok, obrigado. Tá respondido. Fernando, quer fazer uma perguntinha? Realmente o assunto é muito interessante, né? Falar realmente sobre a questão dos trabalhos na casa espírita realmente nos deixa realmente bastante, digamos assim, alerta, né? Felizes, que sabemos que tudo é questão comportamental, é questão dos nossos pensamentos, seja na questão que foi colocada aí do passe, né? O passe realmente nos traz grandes benefícios, mas sabemos que tudo isso depende também do receptor e do transmissor, né? Tem que haver uma sintonia, uma afinidade, né, entre os dois, para que realmente haja realmente uma situação, digamos, de benefícios, principalmente para aquele que está recebendo o passe, né? Porque se não for assim,
Quer dizer, o passista faz a parte dele, né, que cabe a ele. Agora, quanto àquele que recebe, realmente, no momento que adentra a casa espírita, deve ter o seu, digamos, sentimentos, né, justamente de levar para dentro de si os bons pensamentos, pensar naqueles que estão precisando das suas necessidades, sempre procurando os benefícios que são importantes às nossas vidas, né? Porque quando ali nós estamos naquele momento, por exemplo, de um aprendizado que nos traz realmente a importância de sermos pessoas melhores e que nós possamos também nos conduzir, não apenas dentro da casa espírita, mas principalmente também na situação quando nos encontramos junto com nossos amigos, nossos familiares, enfim, para que o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam realmente de benefícios, né? Porque vivemos num mundo de muitas dificuldades, de muitas situações em que somos defrontados, né, em questões daqueles que venham nos trazer dificuldades. Então, são as questões das provas que passamos, né, que devemos realmente demonstrar com isso a nossa condição de aprendizado na casa espírita, a nossa condição, digamos, moral. É difícil, sabemos que é, mas isso não quer dizer que nós não possamos vencer a nós mesmos, né? Como disse Jesus, né? Devemos vencer as nossas dificuldades justamente na prática da humildade, do amor, né? Como o Chico Xavier, né? Eu me lembro que na época dos anos 70, eu viajava para Uberaba e uma vez um colega me chamou para conhecer a casa, né, de Chico Xavier. Só que como eu era católica, eu não entendia nada, né? Achei que tudo aquilo uma curiosidade daquelas pessoas, aquelas caravanas. O que aquelas pessoas iam fazer ali, afinal? Quer dizer, sair de lá completamente sem entender nada. Com o passar dos anos, é que eu vim compreender, né, quando houve aquela abertura no sentido, digamos, espiritual, de reconhecer realmente quem era aquele homem chamado Chico Xavier. Porque até aí, realmente, eu achava que não tinha um sentido naquelas pessoas todas procurar o porquê daquilo. Existia um porquê. Esse porquê eu só vim saber mais tarde, quando houve a questão da chamada maturidade, conhecimento, estudo. Então, tudo isso passa por cada um de nós também, a questão do aprendizado, né? Então, o que nós estamos tratando hoje, justamente, é isso. É o conhecimento que nós devemos ter, né, da doutrina espírita, aquilo que vai nos trazer realmente um conhecimento que ainda estamos ainda com grande dificuldade de entender determinadas situações. Não foi colocado aí pelo Pedro Paulo. Pedro Paulo colocou uma situação que realmente, né, em relação a Marte, a Terra, né, realmente a gente fica, né, sem saber, né, que venha alguma entidade, né, realmente séria que nos possa oferecer alguma informação realmente ligadas a isso, né? Mas eu acredito que isso é uma questão de tempo, né? Questão da evolução, onde cada um de nós saberemos da importância que nós temos em relação, né, ao nosso viver, à nossa vida, o nosso aprendizado, aquilo que já estamos aí pronto, com certeza, para aprender cada vez mais. Então, o nosso irmão hoje que está falando sobre o assunto, realmente está nos deixando aí bastante à vontade, né, para tratarmos desse assunto aí com muita seriedade, com muita calma e com interesse que realmente nos importa, né, que é justamente a sabedoria da doutrina espírita, ok? Aquele abraço aí e passa a palavra aí ao nosso irmão. Obrigada, Fernando. Jurema, deixa eu contar um caso interessante com relação ao Fernando, até para o Mauro saber. Olha, ele frequenta uma fundação, uma casa espírita, chama Fundação Maria Tagaio. É isso mesmo? Lá em Bom Sucesso, não é, Fernando? Sim, verdade, isso. Todo ano, o Chico Xavier vinha ao Rio e visitava essa casa. Ele também pode confirmar isso, não é isso?
É verdade. O Chico Xavier, várias vezes, vários anos, veio a essa casa, porque ele tinha a família Gaio, ajudava muito o Chico lá no trabalho de assistência social. E eu aqui, particularmente, fui numa dessas reuniões de visita ao Chico e vi o Chico numa distância assim, de 6 metros, psicografando. Tá? Como falou de Chico, e ele falou que foi a Uberaba, não entendeu nada, como nós, agora em novembro, como a Jurema falou, tem alguns companheiros, Ângela, Nádia, Jurema, Augusto, Peuti, que estão aqui, nós estivemos lá visitando a Uberaba, Leopoldo, Sacramento, vamos também visitar onde o nosso querido Eurúpio Bassanufo trabalhou. Só estou contando isso com curiosidade, né, Fernando? E hoje você trabalha nessa casa e teve, né, o privilégio de visitar o Chico, sem ser espírita, né? Quer dizer, o Chico, estou dizendo a cidade dele e onde ele morava, né? É só curiosidade que eu queria falar, porque é uma casa que o Chico visitava com gratidão, né? Realmente, apenas eu coloco a Fique muito informação de que, nessa época do Chico, eu não frequentava a casa. Não, eu sei. Né? Mas depois, com o tempo, realmente eu comecei a ter o conhecimento da visita dele, que ele, né, teve aquele conhecimento com Jorge Gaio, com a Marieta Gaio, né, a dona Nair. E foi realmente um conhecimento muito interessante, muito importante para todos nós. Obrigado, gente. Obrigado pelo Paulo, Fernando. Eu quero passar a palavra para Elzinha. Você está aí? Oi, Elzinha. Eu vou Ela está passar aqui na sala. A janelinha dela está aqui. A Elzinha não está ouvindo. Eu vou passar. Elci, você tem alguma perguntinha? Cadê a Elci? Eu estava aqui pensando, né, enquanto todo mundo falava, eu acho que as casas espíritas, eu acho, não é valorização, mas tem muito pouco assunto sobre gravidez, sobre a importância do reencarnante chegando através dessas mãezinhas, que normalmente são mães carentes, né? Porque nossos filhos não querem saber de muitos filhos, e nós vamos precisar muito de estar frente a frente a isso futuramente, quando nós retornarmos, porque vai ser difícil a fila vai ser maior do que atualmente, porque ninguém está querendo receber. Como nós vamos voltar? O que você acha, Mauro, disso tudo? Eu penso o seguinte, Elci, esse é mais um problema da sociedade atual, né? Dessa questão muito... Como é que eu vou explicar? Essa vida muito mais pragmática que está se estabelecendo na sociedade, né? Ou seja, as pessoas estão se voltando muito para a relação do casal sem expectativa da formação de família, né? Por vários aspectos, não vem aqui nenhuma crítica. Mas eu concordo com você que as portas sempre existirão, né, para a chegada dos nossos irmãos aqui à população planetária, né? Se será por esses irmãos, né, que guardam maior facilidade, né, na reprodução, não? Ou será via adoções, ou será por vias de outras tecnologias, né? Elas estão aí para serem usadas. O que eu não consigo, de forma alguma, temer é que as oportunidades não venham a existir. Elas vão existir, porque isso está na demanda divina, né? Não está na nossa. Quem somos nós para impedir o impulsionamento, né, dessa programação espiritual, né, celestial, em relação às oportunidades reencarnatórias? Nós não somos ninguém para impedir. Então, as portas elas sempre existirão. Eu tenho muito mais medo desta onda que está surgindo com relação à apologia do aborto, né? Esse eu tenho mais medo. Por quê?
também está na vontade do indivíduo, no livre-arbítrio do indivíduo, mas, na verdade, ele não está impedindo que os espíritos venham, mas está impedindo que eles concluam o processo de reencarnação. E aí eu acho que é um movimento da sociedade, um movimento de vários segmentos religiosos pró-vida, que precisa ser intensificado, né? Como nós sabemos, né, a doutrina nos diz, nós somos co-criadores de Deus em plano menor. Então, nesse aspecto, revestido dessa responsabilidade, nós não podemos nos omitir diante dessa onda, né, que vem crescendo, contrária a essa orientação que é pró-vida. Então, eu acho que a gente precisa fazer a nossa parte, estabelecer, sim, as orientações, como você fala, dentro do nosso ambiente, dos trabalhos voltados ao social, fazer esclarecimento, mas também, enquanto sociedade, trabalharmos em relação às regulações das leis, das propostas que estão surgindo, que são contrárias à questão da manutenção da vida. E isso, sim, nós responderemos se formos omissos em relação a isso. Quanto às orientações da própria divindade, eu tenho certeza absoluta que eles sempre encontrarão os caminhos para que a gente venha a viver as nossas experiências na vida física, porque é o caminho do nosso adiantamento, do nosso progresso. Então, eu penso dessa maneira. Eu acho que a preservação da vida é um tema importantíssimo, tem que ser recorrente, né, principalmente nas casas cristãs, não só espíritas, mas nós que temos, sim, o postulado da continuidade da vida após a morte, dessa certeza, mais ainda temos que nos posicionar diante de propostas como essa que vem surgindo e ganhando espaço. É isso mesmo. Vamos aí, né? Na luta. Aí, obrigado, querida. Pode Obrigada falar. a você. A Cristina levantou a mão. Com relação a essa questão do aborto, né, e essas medidas contraceptivas, a nossa casa trabalha com gestantes agora, né? Então, é interessante que a Clínica da Família entrou em contato conosco para vir apresentar o trabalho que é feito no Estado, né? A Clínica da Família é município, né? Com relação às gestantes, que elas acham, a Clínica da Família entende que as gestantes estão comparecendo à casa espírita, mas não estão comparecendo às consultas da Clínica da Família. Então, elas entraram em contato com a gente para elas virem fazer palestras dentro da casa espírita. Então, nós começamos a avaliar se seria adequado ou não. E nós percebemos que a Clínica da Família ela adota medidas que são abortivas, né? Quer dizer, que elas já passam essa compreensão deles para jovens que são de 13 a 18 anos, né? Que não entendem nada do assunto, e elas têm uma fala que é pró-aborto, vamos dizer assim, né? Então, nós nos negamos, falamos que não seria adequado as palestras, inclusive que a gente estaria apoiando essas medidas, que se passa lá na Clínica da Família já é uma medida governamental que a gente não tem como intervir, mas dentro da Casa Espírita a gente tem que estar alerta, porque até naquilo que a gente está passando para a gestante é importante, e para as mães, né? Esses cuidados, né? E essas medidas contraceptivas têm que ser, terão de ser olhadas com cuidado, né? Então, é só isso que eu ia comentar. Obrigada. Eu quero perguntar se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o Mauro. Eu vou fazer, Mauro, uma última pergunta para você, que é o seguinte: nós, como a Cristina colocou, a Nádia colocou, nós reabrimos a nossa casa, mas houve muitos trabalhadores que não voltaram, e muitas crianças que não voltaram. É um grupo difícil mesmo, porque nós temos problemas que os pais, as mães não levam as crianças,
Nós temos um problema grave, que é criança pequena, que vai sozinha, eles vão sozinhos, de 7, 8 anos, só que pela lei nós não podemos aceitar criança. Então, nós vivemos uma situação muito difícil, porque como é que nós vamos fazer para fechar? Não podemos fechar a porta para essas crianças, porque elas vão sozinhas e adoram. Então, a gente fica buscando cada dia um caminho, uma solução. E aí a gente entrou naquele grupo, né, da, da Casa Espírita Legal e tal, e vamos buscando os caminhos. Mas logo nos primeiros dias que nós reabrimos a casa, e que nós ficamos assim meio decepcionados, né, porque havia um número muito grande e de repente, cadê, né? Pessoal, nós recebemos uma orientação espiritual que dizia assim: não se preocupem, há muitas crianças aqui. Vocês continuem fazendo, os poucos que estão, continuem fazendo o seu trabalho. A porta deve ficar aberta e não se preocupa se não tem o número de trabalhadores ou o número de crianças. A porta deve estar aberta. Isso tudo porque está começando uma nova fase, como se o próprio trabalho da doutrina e tal estava começando um novo tempo, nova fase. Isso era já no fim da pandemia, quer dizer, a gente estava reiniciando. E é claro que eu escutei essa história de outros centros que estão encontrando muita dificuldade também para retomar seus trabalhos, retomar seu público. O que você acha dessa frase assim, que foi dita por uma entidade espiritual? Que se está começando uma nova fase. Joema, eu penso o seguinte: o progresso ele é contínuo, ele não se interrompe, né, em relação às nossas dificuldades. Nós sempre teremos o apoio da espiritualidade quando nós apresentarmos essa boa vontade, essa seriedade no trabalho, né? Agora, uma realidade nós temos que ter. Na nossa casa, a gente tem a seguinte mentalidade: o trabalho com a espiritualidade é uma parceria. Nós temos que fazer a nossa parte e a espiritualidade faz a parte dela. Não há uma subordinação, há uma parceria. E muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte, né? Esperamos que a espiritualidade faça por nós. E essa mensagem, ela diz exatamente isso. Olha, façam a parte de vocês. Se preparem, mantenham-se prontos para receber a demanda, que no momento oportuno a demanda vai chegar. Na nossa casa aconteceu exatamente a mesma coisa. Veio a pandemia, houve esvaziamento do grupo das famílias assistidas, houve esvaziamento da evangelização, houve esvaziamento da reunião. Ok. O que nós fizemos? Durante a pandemia, nós não fechamos. Criamos plantões e fomos recebendo as pessoas. No terminada a pandemia, voltamos com as nossas atividades. Esvaziada, normal. As pessoas são poucas aquelas que colocam a busca pelo conhecimento da doutrina espírita e a reforma íntima como prioridade. Às vezes, as pessoas preenchem o tempo com aquela reunião. E a pandemia fez o quê? Que elas pegassem aquele tempo e preenchessem com outra coisa. Como não é prioridade, não retornaram. Mas novos grupos vieram. Hoje, nós estamos. Augusto esteve lá na nossa reunião, né? Hoje nós temos a casa cheia novamente. Estamos tendo problemas de espaço. Estamos aí com o mutirão para fazer o primeiro andar, né? Que era já um projeto da PV. E nós estamos lá com esse projeto para levar adiante. Por quê? Para atender a demanda que chegou. Então, a renovação ela vai acontecer naturalmente. O que nós não precisamos é de criar ansiedade. O que nós precisamos é criar o trabalho está organizado, que surja uma criança, ótimo, atendamos aquela uma criança, porque ela poderá ser a multiplicadora das demais, como aconteceu com a nossa casa, né? Hoje é assim, né?
o trabalho online também surgiu com 2 crianças irmãs. Hoje já temos um grupo maior. Então, eu vejo que essa mensagem ela é inspiradora, ela é motivadora, mas também botando o bastão na mão de vocês. Olha aqui, nós confiamos, mas precisamos que vocês estejam prontos, que vocês estejam confiantes, porque lá na frente a coisa vai acontecer. Se vocês forem proativos e forem se organizarem para isso, tenha certeza que vai acontecer. É isso mesmo. Olha, Mauro, nós passamos até um pouquinho do nosso tempo, mas é sempre maravilhoso e vamos ficar aqui horas, que pergunta que não falta, assunto que não falta, né, Mauro? E queremos te agradecer muito. Queremos convidar, né, o pessoal para a semana que vem, a nossa Maria Helena, lá do Ibirajara, ela vem falar sobre os problemas da vida, que é um capítulo do livro Encontro Marcado, né, de Emmanuel, Chico Xavier. E quero agradecer, então, a presença de todos e quero, então, passar para a Cristina fazer a nossa prece final. Pode ser, Cristina? Está fechado o áudio. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, que inspirou o Mauro, nos trazendo tantos esclarecimentos, tantas luzes para a nossa reflexão. Agradecemos essa reunião, essa oportunidade de estudo, de trabalho, e que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, rogando por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão passando nesse momento por dificuldades, todos que estão nos hospitais, nos hospícios, nas prisões, todos aqueles que dormem na rua, e em especial te pedimos pelos nossos amigos da comunidade do Andaraí, que todos sejam envolvidos pelas vibrações suaves do teu amor. Abençoa cada um que aqui está, sua família, e que possamos seguir em paz, harmonizados e tranquilos. Passa a palavra, então, para Jurema, para terminar, dar por encerrada a nossa reunião. Que assim seja. Bom, muito obrigado, que tenhamos uma semana de muita paz, muitas alegrias, muita saúde. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você já foi contratado, então você vai ser convidado. Augusto, muito obrigada por tudo aí, gente. E até semana que vem. Tá? Tchau, Pedro Paulo. Tchau, Nádia. Bom, gente, um beijo. Beijo a Tchau, todos. Mauro. Obrigada, hein? Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Esse menino. Pedro Paulo, Nádia, é a Jurema. E esse aqui? Tchau, Maristel. Tchau. Tchau. Elas ficaram acordadas hoje para poder. Elas ficaram acordadas hoje ouvindo a reunião. Oi. Aqui. Tchau, Agnes. Tchau.